estávamos perdidos. Veja que estávamos, não estamos perdidos. Estávamos perdidos. E Deus, como um bom pastor, Jesus Cristo como um bom pastor, Ele deixou as 99 e Ele foi nos encontrar. Ele foi nos encontrar a mim, encontrar cada um de vocês. E hoje, em Hebreus capítulo de número 10, vamos aprender o sacrifício eterno e repetido de Cristo. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 19 até o 25. Hebreus 10, do 19 ao 25 diz: Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrarmos aonde? Alguns santuários, outros santo dos santos, outros num lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio da sua próprio corpo, Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com a alma pura, com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudar todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem, o dia está chegando. E toda a introdução que eu dei no início é sobre isso que iremos falar, sobre o sacrifício de Cristo que nos dá perseverança para irmos até o fim. Estávamos longe de Deus, o pecado entrou e nos fez distância de Deus. O homem, Deus, criação e criatura, e o seu Criador estão distante, está vazio. E é aqui que Jesus entra. E é aqui que Jesus entra numa nova história. Mas primeiro, precisamos falar sobre a base. A base do quê? A base da nossa fé. Aprendemos sobre tabernáculo, sobre o grande sacerdote, o sacerdote de Cristo, a ordem de Melquisedeque. Aprendemos tantas coisas, mas hoje vamos primeiro falar sobre a base da fé cristã. E o que seria a base da fé cristã? Cristo é a base da nossa fé. Cristo é a base. E de acordo com as Escrituras, Ele falou: eu sou a rocha. E sendo Ele a rocha, a igreja está edificada. Mateus 16, 18, é isso que Ele está falando para Pedro. Também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja que, sendo Cristo a base da nossa fé, a base do cristianismo, é nessa que a igreja está edificada. E sendo ela edificada sobre esta rocha que é Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor.
Não é isso que declaramos, o que cantamos, né? A perseguição não parou, a igreja. Se a gente vê lá atrás, quando os cristãos foram perseguidos, a igreja não parou, ela continuou até o dia de hoje e continuará até a volta dele sobre vir buscar a sua igreja. Então nada pode parar a igreja do Senhor, que está edificada sobre essa rocha, a rocha que é Ele. Amém? O segundo é o sistema. Que sistema é esse? Antigamente, tínhamos o sistema antigo, da antiga aliança. E como que era este? Era o sacrifício dos animais. O sacrifício anual, era a cerimônia anual, aonde todo mundo tinha que separar o cordeiro, um animal, para sacrificar, levar até o sacerdote sacrificar para perdão dos pecados do povo. Mas antes de o sacerdote fazer isso para o povo, ele primeiro tinha que fazer pelo pecado dele. Ele tinha que sacrificar pelos seus próprios pecados, para depois fazer isso para o povo. Então tínhamos uma terceira pessoa naquela época. Depois que o pecado entrou, se fez separação entre Deus e os homens, e tinha uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa era um homem igual a mim, igual a você, mas separado por Deus, que fazia sacrifício naquela época, como a gente aprendeu no livro de Hebreus. Aí em sua grande parte a gente falou bastante sobre isso. Então no versículo 1 de Hebreus 10 diz: a lei dada a Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Não se parava de fazer o sacrifício e a cerimônia. Ano após ano as pessoas precisavam fazer sacrifício de arrependimento, de perdão de pecados. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Veja que a lei não podia nos salvar. A lei não podia nos salvar. A gente não conseguia, até hoje a gente não consegue cumprir a lei de Deus. Em alguns momentos a gente falha, porque a lei nos ensina a ser perfeitos, e perfeitos nós não somos. Alguém é perfeito? Levanta a mão, por gentileza. Não, ninguém. Então estamos na igreja certa, procurando a perfeição em Cristo. E o sistema antigo limpa o corpo. O sistema antigo limpa o corpo, mas o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário limpa a nossa consciência. Enquanto um limpa o corpo, o outro sacrifício limpa a nossa consciência. E com isso, Cristo traz a ruptura de tudo isso. Cristo, ele traz uma ruptura disso. No versículo de número 10, de Hebreus 10, diz: e porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, porque Jesus veio, porque Deus Pai falou: você vai morrer por aquele povo. Então, porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Veja que interessante, meus irmãos. Deus, quando Ele vem, Ele traz essa ruptura. Não precisa mais sacrificar mais nada. Eu sou o sacrifício perfeito. Eu sou o sacrifício eterno.
Cristo vem para cumprir a vontade de Deus, se sacrificando e assim anulando o sacrifício de animais, sendo Ele o sacrifício perfeito e eterno. E com isso Ele aboliu o primeiro sacrifício, que era de animais, e estabeleceu o segundo, sendo Ele eterno e permanente. Quando veio tudo isso à minha memória, meus irmãos, trouxe para mim a questão quando a gente vê as pessoas fazendo despacho, encruzilhada e tudo mais, sacrificando animais, deuses, demônios pedindo, tem que sacrificar a galinha, tem que sacrificar isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. E Cristo não pede nada disso, porque Ele foi o sacrifício eterno e perfeito e permanente. A gente não precisa mais sacrificar mais nada, porque Ele foi o sacrifício por nós. Não precisamos fazer nada, só precisamos nos ajoelhar, nos dobrar diante dEle, nos prostrar em adoração a Ele. A única coisa que Ele pede é o nosso coração. A única coisa que Ele pede. E no versículo de número 7, no versículo de número 5 até o 7 diz: por isso Cristo, ao entrar no mundo, Ele disse: Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifício, nem oferta de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse: estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, mas assim está escrito assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Veja que quando o autor aos Hebreus está dizendo isso, do versículo de número 5 até o versículo de número 7, ele está trazendo ao povo de Hebreus, à igreja de Hebreus, ao povo de Hebreus, o que Salmos, no capítulo Salmos de número 40, do versículo 6 ao 8 está dizendo. Você quer ver o que está escrito lá? O que está escrito? São as mesmas palavras que está escrito em Hebreus 10, do 5 ao 7. São as mesmas palavras. O autor, ele traz a memória do povo: ei, Jesus foi o sacrifício perfeito. A disposição de Jesus precisa ser um elemento encorajador. A disposição de Cristo tem que ser um elemento encorajador para os nossos corações, pois Ele não se acovardou, Ele foi até o fim. Ele foi até o fim por causa de mim, por causa de você. Ele foi até o fim porque o homem estava longe, estava distante de seu Criador. O homem estava longe de Deus. E Ele veio para trazer de novo o relacionamento entre o homem e Deus. Cristo veio para estabelecer de novo um relacionamento que era como no início lá no Éden. Todo final da tarde Adão tinha um papo, tinha aquela conversa de pai e filho, de criatura e criador, tinha aquela conversa. O pecado veio, nos separou desse amor, nos separou dessa conversa, nos separou dessa intimidade. E Jesus Cristo veio dos céus, o único Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, para novamente estabelecer esse relacionamento. E com isso,
Jesus teve honra e autoridade. Versículo de número 12 de Hebreus 10. Porém Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre. E depois se assentou-se do lado direito de Deus. Honra e autoridade. Deus, depois de Cristo cumprir o que foi ordenado pelo seu Pai, Ele toma o seu lugar de honra e de autoridade. E se Cristo venceu, meus irmãos, se Cristo venceu, esse mesmo Cristo dá vitória para os que o seguem. Se Cristo venceu sobre a morte, se Cristo venceu sobre a cruz, se Cristo venceu, nós também venceremos, porque somos filhos e somos co-herdeiros dele. O sofrimento não é a barreira, ao contrário, é a ponte para chegar na glória. Veja o que está escrito em Romanos 5, do 3 ao 5. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que o sofrimento produz o quê? Paciência. A paciência traz o quê? A aprovação de Deus. E essa aprovação cria o quê? Esperança. E essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. A esperança que Deus nos dá é uma esperança que não nos decepciona. Vale a pena ir até o fim, vale a pena sofrer por Cristo, vale a pena estar aqui, e muitas das vezes a gente passar por luta, por aflições, vale a pena, porque existe esperança, e essa esperança vem de Deus, que não decepciona um filho seu. Quinto ponto é a perseverança. O sacrifício de Cristo na cruz, que estabeleceu de novo um relacionamento de pai e filho, através da cruz de Cristo, nos faz perseverar. E o que seria o conceito da perseverança? Ir até o fim. Não parar no meio do caminho. Participar do processo na totalidade. Ser firmes de caráter e não se intimidar diante dos problemas. Não é fraco. Não é molenga. Não desanima com facilidade. E sabe qual é a motivação do perseverante? Ele sempre observa o exemplo de Cristo, que diante das mais duras provas, não desistiu. Se muitas das vezes você está aqui nesta noite e está querendo desistir, e até mesmo aqueles que estarão assistindo depois, se em algum momento você pensa em desistir, faça igual o louvor da Cassiane. Sabe qual é o louvor da Cassiane? Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta por quê? O perseverante, ele tem um alvo, e o alvo é quem? Cristo. O perseverante, ele tem um exemplo, quem é?
Cristo, que diante de todo mundo falando, mata ele, crucifica ele, ele não desistiu em nenhum momento. E quando só tinha ele no Getsemane, ele e o Pai, e ele fala assim: Pai, se possível, aparte-se de mim esse cálice, que ele estava dizendo: eu não aguento, eu estou sofrendo, eu estou com dor, eu estou com agonia, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, a vontade do Senhor seja perfeita em minha vida. Ele naquele momento, ele não desistiu de mim e de você. Aquele que persevera, ele tem um exemplo, e esse exemplo é quem? É Cristo, que não desistiu da cruz para nos salvar. O perseverante, ele tem um exemplo, o perseverante, ele tem alguém para olhar, o perseverante, ele tem um alvo e ele segue. É por isso que ele não desanima facilmente. É por isso que ele está batendo o vento, é igual bambu, né? Enverga, mas não quebra. O quente bambu é esse daí. O vento está batendo, você vai falar, e você fala assim: vai quebrar. Vai quebrar. E o que acontece? Não quebra. Porque ele é perseverante, ele é resiliente, ele é persistente, ele tem um alvo, ele tem um caminho. Estão falando mal de mim, que bom que estão falando de mim, significa que eu estou incomodando alguém. E esse alguém não é pessoa, só é um inferno. O perseverante, ele não desiste com qualquer coisa, seja a maior que for. Está acontecendo guerra. Jesus falou na sua palavra que ia ter guerra. Eu estou sendo perseguido. Jesus falou que eu ia ser perseguido. Não tem jeito. Eu perseverar até o fim. E o que contribui para eu perseverar até o fim? O que faz eu perseverar até o fim? Versículo de número 22. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. O que preciso fazer para eu perseverar até o fim? Eu preciso me achegar perto de Deus. Eu preciso estar perto dEle. O pecado nos separou de Deus por muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos o pecado nos separou de Deus e existia uma terceira pessoa. Jesus, ele veio, se sacrificou por nós para que venhamos ter o quê? Relacionamento. E se queremos ter um relacionamento, precisamos nos achegar até Deus. E como eu chego até Deus? Através da oração e da intimidade. Cheguemos perto de Deus. O segundo ponto é reter, é guardar. É o que está escrito no versículo 23. Guardemos firme a esperança da fé que professamos. Precisamos guardar as promessas que Deus fez para nós. Veja o que o salmista ele diz: guardei a tua palavra, o quê? No meu coração. Ele guarda, ele retém, ele guarda no meu coração, para eu não pecar contra ti. E aquele que guarda firme a esperança da fé que professa, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Aprendemos em Hebreus que Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus prometeu, Ele irá cumprir na sua vida. E isso não é
um jargão, é uma convicção daquilo que a sua palavra diz. O que Deus cumpriu para o seu povo, Ele irá cumprir. Outro ponto, pense e cuidem. Em quem eu devo pensar? Em quem eu devo cuidar? Versículo 24. Agora está em outra versão, minhas irmãs. NAA. Cuide também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Quando eu vi aqui, foi bem claro que Deus disse: deixe as indiferenças de lado e venhamos cuidar um dos outros em amor. Venhamos deixar as diferenças de lado e venhamos cuidar uns dos outros em amor. Quando eu olho para cada um de vocês, eu vejo o que Deus falou em Gênesis: façamos o homem o quê? A nossa imagem e em semelhança. Quando eu olho para cada um de vocês, eu vejo Cristo. Eu vejo Cristo em cada um de vocês. Eu preciso deixar essa diferença do lado. E eu preciso amar a cada um de vocês. Preciso cuidar. Por que com isso, Dodô? Isso antecede o que vem agora. O cuidado uns com os outros é o que vem agora, no versículo 25. Que também está nessa versão. Não deixemos o quê? De congregar, como é costume de alguns. E pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O pior erro daquele que anda no caminho, aqueles que são cristãos, o pior erro daqueles que conhecem a verdade, esse é o pior erro: deixar de congregar. Porque o autor aos Hebreus, ele dá uma advertência para nós: não deixeis de congregar como é costume de alguns. Deus trouxe Jesus porque estávamos longe dele. Ele foi sacrifício e nos trouxe de novo a ter relacionamento com o Pai. Assim como temos relacionamento de filho para com o Pai, precisamos ter relacionamento uns para com os outros. O Pai com o Filho e uns para com os outros. Em tempos de perseguição, a fé individual esfria facilmente, se não houver o suporte do corpo. A exortação ao convívio não é apenas social, é escatológico. Não é, precisamos ser, não, vai muito mais além. Vai muito mais além do que uma questão social, é uma questão escatológica. Por que, Dodô? O autor vê a urgência de manter a comunidade unida, porque o dia do Senhor está perto. Não é isso que está dizendo? Não deixei de congregar como que é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. E que dia é esse? É o dia do Senhor que vai vir buscar a sua igreja. E nós não queremos que os nossos irmãos que estão aí perdidos fiquem. Queremos que todos eles subam. É que o versículo 24 antecede o 25, que diz o quê? Precisamos cuidar
um dos outros, deixar de lado a indiferença e cuidar um dos outros, para que quando chegar no 25, irmão, você está deixando de congregar, irmão. O que está acontecendo? Não estou deixando de congregar, não. Estou assistindo em casa. Eu estou em casa assistindo. É o membro online. Lembra do membro online? Depois que veio a pandemia, todo mundo virou membro online, né? Agora todo mundo quer assistir em casa. E detalhe, meus irmãos, existem fatores e fatores. Pastor, eu não estou bem com saúde. Ô, irmão, estaremos orando por você. Mas o irmão está bem, está tudo bem com ele. Não aconteceu nada, mas porque está cansado. Aí fica lá no sofá. Vou assistir de casa, porque eu sou membro online. Só tem uma coisa para te falar. E como que vai ficar gravado? Fica melhor ainda. O céu não é online não, tá? O céu não é online. O inferno também não é online. Existe céu e existe inferno. Não deixeis de congregar como é costume, porque precisamos nos relacionar. Porque está vindo um grande dia e Deus está procurando a noiva que vai subir. E não quer que ninguém se perca. Deus, na sua palavra, diz: Ele não quer que nenhum sequer se perca. Encontre esse versículo para mim, por favor. Ele não quer que nenhum se perca. O desejo de Deus é que todos vão morar com Ele. Então tome cuidado, meus irmãos. O céu não é online. O dia do Senhor está chegando. E detalhe que eu vou falar. Está quase batendo na porta. Mas eu escuto isso há tantos anos e tudo mais. Então, por causa que você escuta há tantos anos, você para de caminhar. Vai que amanhã seja o dia do Senhor e você não... Ai, Senhor, já é tarde demais, fica igual as virgens. Fica igual aquelas virgens imprudentes. Não, me dá um pouco de azeite. Não. Eu me preparei para o grande dia. Eu tenho um azeite de sobra aqui. Eu me preparei. O Senhor não é tardio a respeito das suas promessas, ainda que alguns homens a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus não quer que nenhum se perca. O sexto é a gravidade da apostasia, onde fala do versículo 26 ao 31, o quão é perigoso a apostasia, meus irmãos. Vejamos o início do texto, no versículo 26. Pois se continuarmos a pecar de propósito, conscientemente. Quem estava no Gêmeos, a gente falou ontem sobre isto. Existe dois tipos de pecado. O pecado consciente e o inconsciente. O inconsciente que aquele a gente comete... Porque todos nós somos pecadores. Mas existe aquele pecado que a gente sabe que vai pecar e a gente peca. É só uma mentirinha. Você já vai pecar já. Você já está arquitetando o seu pecado. Então, se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, veja o grande perigo agora. Que muitos têm esse risco, porque... se você já conhece a verdade, então você já sabe que tudo que você vai fazer é errado. Você sabe o que é certo e o que é errado. O que transgride a lei de Deus e o que não transgride a lei de Deus. Então quando você já vai fazer algo, mentir transgride a lei de Deus? Então, você sabe que está errado. Roubar... você já está uma bala, tá, irmão? Transgride a lei de Deus.
não amar o seu próximo, eu não vou amar aquela pessoa, você já está pecando. Outra coisa que eu fiquei sabendo hoje, eu fiquei abismado, meus irmãos, no devocional de ontem. Se eu duvidar, eu também estou pecando. Porque a dúvida fere a fé de confiar em Deus. Está lá no apacentar, no dia de ontem. Quando eu olhei e falei assim, Senhor, me ajuda a não duvidar, porque muitas das vezes eu acho que eu estou pecando aqui também. Então, quando a gente conhece a verdade, precisamos tomar cuidado para não pecar conscientemente ou de propósito. Pois aquele que pega dessa forma se torna um pagão. E todos esses irão sofrer a consequência de seus atos pecaminosos. Veja que o texto traz uma clareza para quem está direcionado a essas palavras. Para quem? Para aqueles que conhecem a verdade. E vocês verem depois, meus irmãos, vocês lerem do versículo 26 ao 31, o que uma pessoa que conhece a verdade, peca deliberadamente, faz. Ele traz consequências muito grandes para a sua vida. Infelizmente, vemos muitos tendo um comportamento, como diz esse texto, do 26 ao 31. Tome muito cuidado. Sabe por que precisamos tomar cuidado? É o que o versículo 31 diz. 31, Kel. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Aqueles que fazem o escarnecimento de Deus, tendo a ciência, a consciência que muitas das vezes se peca, sabendo que está pecando, tome cuidado, porque coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Tome cuidado. Deus é misericordioso e longânimo, mas também Deus é justo. É o juiz justo e terrível é cair nas mãos do Deus vivo. O sétimo e último, e o autor ele termina a carta encorajando agora. O autor ele termina a carta encorajando os leitores e a quem ele está direcionando na carta. Não desista, continue. Vamos me ajudar? Fala para o seu irmão que está aí do seu lado. Não desista, continue. E o que ele faz para as pessoas não desistirem e continuarem, a perseverarem? O que ele fala para essas pessoas? Primeiro, ele fala para essas pessoas trazerem a memória. Lembre-se, versículo de número 32 diz: lembre-se do que aconteceu no passado. Naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou, vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Tragam à memória todas as vezes, meus irmãos, que em meio às aflições, angústias, tristeza, ataques de pessoas e de Satanás, o que Deus fez por você. O mesmo Deus que foi lá no passado, que te trouxe livramento, que cuidou de você, e quando você fez igual salmista, eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. Esse é o mesmo Deus que te socorre. Então traga a sua memória, não desista, continue. Esse é o Deus que fala para nós: lembre-se do que eu fiz por vocês, quando vocês estavam em perigo. Lembre-se quando vocês estavam a ponto de desistir, o que eu fiz para vocês. Lembre-se, traga a memória. Não desista, continue. Outro ponto, confie. Versículo 35, portanto, não perca a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Aquele que não desiste, aquele que é confiante, ele tem uma grande recompensa. E veja que é uma recompensa muito maior do que você pode imaginar. E a gente não está falando daqui, a gente está falando da recompensa de lá.
Outro ponto, persevera. Versículo 36 e 37. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não irá demorar. Cristo vai vir buscar a sua noiva imaculada, a sua noiva bela, para morar com Ele, e só irá subir com Ele quem perseverar até o fim. Somente alcança a promessa aquele que faz a vontade de Deus e persevera. Não desista. Falta bem pouquinho. Falta bem pouquinho. Desista não. Veja o tanto que você já caminhou. Falta bem pouquinho. A esperança. 38 e 39 que diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Veja que Deus não se agrada daqueles que voltam para trás. Deus se agrada daquele que continua. Tá difícil, mas continua. A paulada está sendo grande, continua. A aflição está sendo grande, continua. Os gigantes são muito grandes e continua. Não pare, porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Continua, não desista, continua. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da nossa alma. Nós não somos igual àqueles que olham para trás e querem desistir, não. Nós somos daquele que o circo está pegando fogo, mas a gente está continuando frente. A tempestade está turbulenta, mas a gente não somos aquele que vamos voltar para a terra, não. É aqui, então estou no caminho certo. É aqui que eu vou. Jesus daqui a pouco vai aparecer. Se ele estiver no barco, ele vai acordar, ele vai acalmar a tempestade. Mas continue, persevere, siga em frente, não olhe para trás. E o autor traz à luz ao que o Abacuque, capítulo 2, 3 e 4, e 1 Tessalonicenses 5, 9 está dizendo: nós não somos aquele que retrocede, mas somos aquele que avançamos, então não desista. E aquele que não desiste, aquele que persevera. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 10. Seja fiel até a morte. E o quê? Aquele que persevera até o fim, até a morte, você tem uma grande coroa que te espera. Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Existe uma recompensa, persevere, foque no sacrifício de Cristo por você. Não olhe para trás, e Ele te dará a coroa da vida. Amém? Senhor, obrigado pelo seu sacrifício na cruz do Calvário por cada um de nós, mesmo sendo pecadores que somos. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez por cada um de nós. Valeu a pena, porque existe uma geração queimando de amor por Ti, queimando, Senhor, de amor por almas, queimando de amor pela Tua presença, queimando o Seu nome de Jesus, seu coração em estar mais perto de Ti, queimando seus corações para Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Que não venhamos deixar de congregar, mas venhamos perseverar até o fim, mesmo que muitas das vezes a luta esteja difícil, mesmo que as adversidades sejam difíceis, que não venhamos retroceder, mas sim que venhamos avançar. Porque o Senhor não se orgulha, o Senhor não tem prazer daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. Que venhamos ser essas pessoas, que não venhamos desistir, mas sim que venhamos avançar. No nome de Jesus.
Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Irmãos, vamos preparar as nossas ofertas. Preparar as nossas ofertas, nossas contribuições. Algum dizimista nessa noite? Se tiver algum dizimista, pode vir aqui à frente. Levantemos a nossa oferta aos céus. Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de contribuirmos na sua casa. Que o Senhor venha nos abençoar, prosperar as nossas vidas, Senhor, a nossa casa, o nosso celeiro. Que o pão de cada dia nunca venha faltar sobre as nossas mesas. E saúde para que possamos trabalhar. No nome de Jesus, venha cuidar daqueles que são também aposentados, ó Pai. E também suprir as suas necessidades, ó Pai. De cada dia. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Benê vai estar passando, meu amigo.